As crianças que cuido têm um código para avisar sobre perigo, e só foram usá-la no dia em que o avô delas apareceu. Fazia uns 4 meses que eu já tomava conta dos filhos dos Whitmore, quando ouvi falar dessa palavra pela primeira vez. Era uma quarta-feira à tarde. Eu estava ajudando a Lily, de 6 anos, com a lição de casa, enquanto o Owen, o mais velho, estava jogando videogame na sala. A mãe deles, Natalie, tinha começado a trabalhar num hospital e precisava que alguém de confiança ficasse com os filhos 3 vezes por semana, até ela chegar, por volta das 7 da noite. O salário era ótimo. As crianças eram um amor, então parecia fácil. Naquele dia, a Lily olhou do caderno de matemática para mim e perguntou se eu sabia qual era a palavra secreta deles. Falei que não, e ela olhou para o Owen, que parou o jogo e veio até nós. Ele tinha 9 anos e levava à risca o papel de irmão mais velho, sempre cuidando da Lily. Foi ele quem me contou que a mãe tinha inventado uma palavra-código para eles usarem caso se sentissem ameaçados ou precisassem de ajuda e não pudessem dizer claramente. A palavra era farol. Se algum deles dissesse farol no meio de uma frase, era para ficar alerta. Perguntei por que precisavam de uma senha dessas, e o Owen ficou sério de um jeito que não combinava muito com a idade dele. Ele falou que o avô não podia vê-los mais, e que se ele aparecesse, era para usar a palavra. A Lily explicou que o vovô já foi legal um dia, mas depois ficou bravo e assustou a mãe deles. Ela falou que às vezes, quando o cérebro adoece, as pessoas mudam e deixam de ser quem eram. Fiquei com a impressão de que a Natalie tinha dado um jeito de explicar tudo sem traumatizar demais as crianças. Falei que tinha entendido, que ia lembrar do farol, e perguntei se queriam me mostrar como era o avô, caso eu visse ele por aí. O Owen pegou o celular da mãe, que ficava com a gente para emergências, e me mostrou uma foto de 2 anos atrás. Um homem alto, cabelo grisalho, barba cheia, sorrindo com os netos no colo. Me pareceu um avô totalmente normal, e isso só deixou tudo ainda mais estranho. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, mas na hora achei que era exagero. A Natalie estava meio tensa quando me contratou, mas pensei que era o típico estresse de mãe solo com rotina puxada. Ela chegou a comentar na entrevista que o pai das crianças não fazia parte da vida deles, e que os próprios pais dela não ajudavam. Só depois fui entender que a situação era bem mais complicada. Nas semanas seguintes comecei a reparar em detalhes. A Natalie mandava mensagem, cronometrada, 5 minutos antes de chegar, instalou câmeras em todas as portas e vivia de olho no celular. E as crianças sabiam que não podiam abrir a porta para ninguém, nem mesmo para gente conhecida, a não ser se a mãe avisasse antes. Teve um dia em que eu comentei que um senhor tinha acenado pra gente da calçada, quando fomos buscar a correspondência, e a Natalie empalideceu na hora. Me fez descrever o homem nos mínimos detalhes antes de relaxar e dizer que provavelmente tinha sido só o vizinho. O dia em que tudo mudou começou como sempre. Cheguei pelas 3:30 com a chave que a Natalie tinha me dado. Owen e Lily chegaram pouco depois da escola, jogaram as mochilas no corredor e começaram a brigar para decidir quem ia escolher o lanche. Eu tentava apaziguar a discussão, sugerindo um acordo entre maçã fatiada e biscoito, quando alguém bateu na porta. Os dois ficaram parados, trocaram olhares alarmados, e eu fui espiar pelo tablet com a câmera na porta, que a Natalie deixava justamente para isso. Vi um homem mais velho de pé na varanda, segurando uma sacola de compras. Cabelo grisalho e barba, embora mais rala do que na foto. Não tive dúvida. Era o avô deles. Meu coração gelou. O Owen pegou a mão da Lily e a levou correndo para a cozinha, enquanto eu ficava ali, travada. O homem bateu de novo, dessa vez com mais força, falando alto que tinha visto as crianças entrando. Então sabia que estavam em casa. Pedi para os dois subirem para o quarto do Owen e trancarem a porta, enquanto eu lidava com a situação. A Lily estava chorando, e o Owen abraçou ela, guiando-a a escada acima. Quando chegaram no 2º andar, Owen olhou para mim e disse claramente: "Espero que o farol tenha resistido àquela tempestade da semana passada." Meu coração disparou na hora, porque eu entendi o recado. Peguei o celular e mandei mensagem para Natalie: "Seu pai está aqui na porta." Disquei 190 e segurei o dedo pronto para chamar a polícia. O homem insistiu, dizendo que só queria ver os netos por uns minutos, reclamando que a Natalie estava sendo irracional e o afastando sem motivo. O tom dele era calmo, quase gentil, e isso só fazia tudo parecer mais estranho ainda. Como alguém tão tranquilo podia ser visto como ameaça a ponto das crianças precisarem de senha? Fui até a porta, mas não abri. Avisei de dentro que a Natalie não estava e pedi para ele ir embora. Ele quis saber quem eu era e disse que era só a babá. Ficou quieto um instante. Depois disse que ótimo. Então, por eu ser alguém responsável, devia entender que a avó tem direito de ver os netos. Disse que a filha dele estava confusa, que tinha inventado histórias de coisas que, segundo ele, nunca aconteceram. Comentou que na justiça foi tudo um mal-entendido. Ele tinha sido inocentado de tudo. O discurso dele era tão convincente que, por um momento, quase questionei o que tinha escutado das crianças. Mas aí me veio à mente o jeito como a Lily falou que o vovô deixou a mãe assustada, e eu soube que não podia confiar nele. Repeti que ele precisava ir embora, e que se não saísse, eu chamaria a polícia. Ele deu uma risada debochada, como se eu tivesse contado uma piada, e disse que eu estava exagerando. Só queria deixar uns presentes para as crianças. Perguntou se eu não podia ao menos pegar a sacola dele. Falei que não, e mostrei o telefone na janela, para ele ver que eu estava pronta para ligar. Na hora, o tom cordial sumiu. Ele começou a esmurrar a porta, berrando que aquelas crianças eram netas dele e ninguém ia afastá-lo da família. Falou que a Natalie tinha enchido a cabeça delas de mentiras e que ia dar um jeito de todo mundo saber a verdade. As crianças lá em cima ouviam tudo, e a Lily chorava ainda mais alto.
Minha mão tremia, mas dessa vez liguei de verdade para a polícia e expliquei o que estava acontecendo enquanto ele seguia gritando e batendo na porta. Ela disse que as viaturas já estavam a caminho. Pediu para eu ficar dentro de casa, trancar todas as portas e não falar mais com ele de jeito nenhum. Ouvi ela digitando super rápido e perguntando sobre os detalhes da medida protetiva. Como eu não sabia, mandei outra mensagem para Natalie, querendo entender melhor. Ela respondeu na hora, falando que tinha sim uma medida protetiva e que ele não podia chegar a menos de 150 metros da casa ou das crianças. Avisou que estava saindo do trabalho naquele momento e ia chegar em 20 minutos. Só que esses 20 minutos pareceram uma eternidade. O avô parou de bater na porta e por uns 30 segundos ficou tudo em silêncio. Olhei pela câmera e vi ele voltando pro carro, um sedã azul antigo estacionado do outro lado da rua. Por um segundo achei que ele ia embora, mas, em vez disso, ele abriu o porta-malas e tirou um taco de beisebol de metal. Meu corpo inteiro gelou ao ver ele voltando pra casa, balançando o taco como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele gritou que, se eu não cooperasse, ia dar um jeito de entrar de qualquer maneira. Deu a volta na casa e foi pro quintal, sumindo do alcance da câmera. Saí correndo pro quarto do Owen, onde as duas crianças estavam encolhidas na cama. O Owen abraçava a Lily e sussurrava pra ela que tudo ia ficar bem. Falei pra eles que a polícia estava chegando, que a mãe deles já estava a caminho e que a gente precisava ficar quieto e seguro ali em cima. Não demorou muito e escutei o barulho de vidro quebrando lá embaixo. Ele tinha arrebentado a porta de correr da cozinha. Empurrei as crianças pro armário do Owen e disse pra ficarem lá dentro, acontecesse o que acontecesse. Peguei o taco de beisebol de madeira do Owen, que ele deixava do lado da cama. Minhas mãos estavam tão suadas que quase escorregaram quando segurei o taco com força e fiquei na frente do armário, protegendo a porta do quarto. Dava pra ouvir os passos pesados lá embaixo. O homem chamando por Owen e Lily, com uma voz cantarolada que me dava arrepios. Ele dizia que tinha trazido presentes e perguntava se não queriam ver o que o vovô comprou. Aos poucos, os passos começaram a subir a escada devagar, um de cada vez. E cada rangido da madeira fazia meu coração disparar ainda mais. Eu ouvia a Lily chorando baixinho no armário, e o Owen tentando acalmar a irmã, até que os passos chegaram no topo da escada e pararam. Prendi a respiração e segurei o taco com ainda mais força. Logo depois, ouvi a voz dele do outro lado da porta dizendo que sabia que estávamos ali, e que era pra parar com essa brincadeira. A maçaneta começou a girar devagar, e eu levantei o taco acima da cabeça, pronto pra acertar quem entrasse. A porta foi se abrindo devagar, e eu vi o rosto dele, furioso e decidido. Nada a ver com aquele avô sorridente da foto. Ele me viu com o taco e até riu, dizendo: "Você também é só uma criança. É melhor largar isso aí antes que alguém se machuque." Aí ele entrou no quarto. Eu não pensei duas vezes, e bati com toda a força no ombro dele, não na cabeça. O golpe foi seco. Ele cambaleou pra trás, deixou cair o próprio taco no chão com um barulho enorme. Ele segurou o ombro e reclamou, mas logo depois, veio pra cima de mim. Tentei bater de novo, mas dessa vez errei, e ele arrancou meu taco da minha mão com uma força que eu não esperava. Ficamos nós dois ali no quarto. Ele se colocou entre mim e a porta, segurando os dois tacos. Disse: "Agora você se meteu numa bela encrenca. Eu não vou embora sem meus netos." Nesse momento, escutei as sirenes chegando e vi o rosto dele mudando de raiva pra desespero. Ele olhou pra janela, depois pro armário onde as crianças estavam escondidas. As viaturas já estavam parando na frente de casa. Ouvi as portas dos carros batendo. Ele praguejou, largou os tacos no chão e saiu correndo do quarto, descendo as escadas. Ouvi ele passando apressado pela casa. Depois bateu a porta dos fundos ao fugir. Corri até o armário, abri a porta e encontrei as crianças agarradas uma à outra, tremendo de medo. Falei que estava tudo bem, que a polícia tinha chegado, mas o Owen não largava a Lily. Logo os policiais entraram pela porta da frente, anunciando em voz alta que era a polícia. E eu gritei de volta que estávamos no andar de cima e estávamos seguros. 2 policiais subiram com armas em punho, checando cada cômodo antes de abaixá-las. Uma policial se ajoelhou na frente das crianças e disse: "Meu nome é policial Williams, vocês estão machucados?" A Lily balançou a cabeça, mas não conseguia parar de chorar, enquanto o Owen continuava abraçado nela, só olhando pro chão. A policial Williams explicou: "A gente pegou o homem tentando pular a cerca dos fundos. Agora ele está sob custódia." Depois ela me perguntou se eu podia contar tudo o que aconteceu. Contei desde a primeira batida na porta até ele arrebentar a cozinha com o taco. Outro policial estava documentando a porta de vidro quebrada, tirando fotos de tudo. Logo outras viaturas chegaram e começaram a isolar a casa. Uns 10 minutos depois, a Natalie entrou correndo pela porta da frente, desesperada. Passou direto pelos policiais e veio nos encontrar no andar de cima. Ela se ajoelhou e abraçou as crianças, chorando e checando se estavam machucadas. Eles não tinham nenhum ferimento, mas o trauma era visível. Dava pra ver pelo jeito que se agarravam nela e não conseguiam olhar pra porta. Natalie olhou pra mim cheia de lágrimas no rosto e agradeceu várias vezes por eu ter protegido eles. Uma ambulância chegou, mesmo sem ninguém seriamente machucado, e os paramédicos examinaram todo mundo, enquanto a polícia continuava cuidando da cena. Cerca de 1 hora depois, apareceu a detetive Laura Sullivan, uma mulher de uns 40 anos, olhar sério,
que já acompanhava o caso da família fazia alguns meses. A detetive Sullivan sentou na sala com a Natalie, enquanto uma assistente social ficou com as crianças no andar de cima. Escutei a Natalie explicando, aos prantos, que o pai tinha sido diagnosticado com demência precoce uns 2 anos atrás, e que a personalidade dele tinha mudado completamente. Ele ficou paranoico e agressivo, principalmente com ela depois do divórcio. Teve um episódio há 8 meses em que ele empurrou ela com tanta força que quebrou o pulso, e em outro momento agarrou o Owen com força, deixando marcas. A medida protetiva estava em vigor há 6 meses, mas ele nunca tinha desrespeitado antes. A Natalie achava que ele tinha aceitado os limites, mas agora percebeu que ele só estava esperando o momento certo. A detetive Sullivan explicou. A violação da ordem de restrição, além da invasão e agressão, significa que desta vez ele vai ser preso. Não vai ser só divertido. Perguntou se eu estava disposto a fazer um depoimento formal, e eu disse que sim, mesmo ainda com as mãos tremendo. Naquela noite, depois que a polícia finalmente foi embora, e a Natalie conseguiu colocar as crianças na cama, ela sentou comigo na cozinha e pediu desculpas por ter me colocado em risco. Falou. Eu devia ter explicado melhor o tamanho do perigo quando te contratei. Respondi que aquilo não era culpa dela, e que me sentia bem por ter conseguido proteger os filhos dela. Mesmo assim, ela fez questão de me pagar o triplo naquele dia, e disse que entenderia se eu não quisesse mais voltar. Sinceramente, eu estava nervosa, abalada. Só de pensar em ficar sozinha naquela casa de novo me dava um aperto no estômago. Mas também lembrava do Owen usando a palavra código na hora certa, e da coragem da Lily, mesmo morrendo de medo. Então disse pra Natalie que continuaria cuidando das crianças, mas que agora precisava saber todos os detalhes das medidas de segurança da casa e aprender o que fazer, exatamente, se algo parecido acontecesse de novo. Ficamos sentadas até depois da meia-noite, revisando os protocolos de emergência, contatos importantes, localização das câmeras e alarmes. Ela me mostrou o aplicativo de botão de pânico do celular, que conecta direto com a polícia. No dia seguinte, fui até a delegacia prestar depoimento formal para a detetive Sullivan. Ela gravou tudo enquanto eu contava, nos mínimos detalhes, tudo de que lembrava. Depois disso, me mostrou fotos do homem sendo preso, de camisa rasgada, rosto avermelhado de raiva enquanto os policiais o algemavam. Explicou que ele continuaria preso, sem direito à fiança, já que tinha desrespeitado a medida protetiva, e o juiz o considerava perigoso e com risco de fuga. Haveria uma audiência na semana seguinte, e eu teria que depor sobre toda a situação. Só de imaginar ficar numa sala de tribunal, contando tudo na frente dele, já me dava enjoo, mas a Sullivan reforçou que meu testemunho era fundamental para mantê-lo preso. Ela ainda comentou sobre o histórico do pai da Natalie, que eu não conhecia. Antes mesmo do diagnóstico de demência, ele já tinha sido preso 2 vezes por agressão. Uma contra a mãe da Natalie, antes dela morrer, e outra contra um vizinho. A doença só piorou a falta de controle, tirando o pouco de limite que restava. Depois daquele dia, comecei a ter pesadelos. Acordava suando, enxergando o rosto dele parado na porta do meu quarto. Sonhava que tinha esquecido de trancar algum armário, e ele aparecia perto das crianças. Minha colega de quarto percebeu que eu não estava bem e insistiu para eu procurar ajuda no centro psicológico da universidade. A psicóloga disse que o que eu estava sentindo era normal depois de tudo, e me ensinou exercícios de respiração para acalmar quando o pânico viesse. Ela também falou que, se eu quisesse parar de trabalhar para a família Whitmore, tudo bem, que eu não devia nada a eles só porque estive lá na hora da crise. Mas cada vez que pensava em largar, lembrava da Lily perguntando se eu iria voltar na semana seguinte, porque ela não queria uma babá nova que não soubesse do segredo do farol. A palavra código tinha funcionado como devia, e isso era significativo. A audiência preliminar foi numa sexta-feira de manhã e precisei faltar às aulas. O fórum era frio, intimidador, com aqueles tetos altos e chão de mármore. A Natalie me encontrou do lado de fora, exausta, com olheiras fundas. Parecia que não dormia há dias. Disse que as crianças iam ficar na casa da melhor amiga dela porque não queria ninguém nem perto do tribunal. Lá dentro, vi o pai dela pela primeira vez desde o ocorrido. Ele estava de macacão laranja, algemado, parecia menor, mais velho, bem diferente da última lembrança. O advogado dele era um defensor público desanimado, mexendo em papéis, suspirando o tempo todo. A promotora, Diana Foster, era firme e já tinha conversado comigo sobre meu depoimento. Chamou meu nome e eu precisei jurar dizer toda a verdade com a mão na Bíblia. Minha voz tremia enquanto eu explicava desde a primeira batida na porta até o momento em que tive que me defender com o bastão. O advogado de defesa quis saber se eu realmente tinha visto ele machucar alguém ou se só conhecia as histórias antigas das crianças. Fui clara. Vi ele invadir armado e correr atrás de mim, e isso já bastava pra mim. O juiz, senhor de cabelos grisalhos, acompanhava tudo com atenção, anotando sem parar. Assim que as provas dos 2 lados foram apresentadas, ele decidiu manter todas as acusações e determinou que o réu ficasse preso até o julgamento. O valor da fiança foi fixado em $500 mil, e todos sabiam que o benefício da previdência dele nunca cobriria esse valor. A Natalie chorou de alívio quando o juiz terminou. Fora do tribunal, a Diana Foster explicou que o julgamento ainda levaria meses.
porque o tribunal estava sobrecarregado. Enquanto isso, a medida protetiva se manteria, e ainda seria estendida para me incluir, já que também fui ameaçada. Ela me orientou a anotar qualquer coisa esquisita, carro estranho parado perto de casa ou do campus, qualquer sensação de estar sendo observada ou seguida. A demência dele o deixava imprevisível, e ninguém podia garantir o que aconteceria se, por acaso, ele conseguisse pagar a fiança. Só de pensar nessa possibilidade, me dava um medo que eu não sabia nem explicar. Voltei a trabalhar com as crianças na quarta seguinte e elas estavam diferentes. Owen ficou bem mais quieto, não desgrudava de mim na casa. A Lily, segundo a Natalie, tinha voltado a fazer xixi na cama, coisa que não acontecia desde pequena. Os dois se assustavam com qualquer barulho. Não chegavam perto da porta de correr, que agora tinha vidro reforçado. A Natalie instalou um alarme que disparava sempre que alguém abria uma porta ou janela. E aquela sensação de vigilância deixou tudo parecendo uma fortaleza. As crianças faziam terapia 2 vezes na semana com uma psicóloga especialista em trauma infantil. E devagar, começaram a retomar a rotina. Owen voltou a rir das piadas. A Lily parou de perguntar sem parar se o avô podia sair da cadeia, mas dava pra perceber que o jeito deles olhar o mundo tinha mudado. Eles aprenderam cedo demais que, às vezes, quem devia proteger também machuca. 3 meses se passaram até marcarem a data do julgamento. Nesse tempo, fui me tornando parte da família Whitmore. Passei a ficar lá 4 vezes por semana, porque a Natalie foi promovida e precisava de mais ajuda. Fui no concerto da escola do Owen, nos jogos de futebol da Lily. Ajudava na lição, fazia jantar, lia histórias pra dormir. A Natalie vivia dizendo que eu já era muito mais que uma babá. Eu sempre fui aquela pessoa em quem as crianças realmente confiavam. E essa confiança era algo precioso, especialmente depois de tudo que elas tinham passado. Na véspera do julgamento, passei a noite em claro, rolando na cama e repetindo mentalmente todas as respostas para as perguntas que a Diana Foster tinha me preparado. Morria de medo de esquecer algum detalhe importante ou dizer algo que pudesse atrapalhar o caso. Minha colega fez um chá de camomila e ficou ao meu lado até eu finalmente conseguir pegar no sono, lá pelas 3 da manhã. O julgamento durou 4 dias. Eu prestei depoimento no segundo, contando tudo de novo, enquanto a Diana conduzia as perguntas. O advogado de defesa tentou insinuar que eu estava exagerando, que um idoso com demência não representava perigo real, e sugeriu que eu tinha piorado a situação ao pegar um bastão para me defender. Diana contestou várias vezes, e, na maioria delas, o juiz acatou as objeções dela. Quando saí do banco das testemunhas, minhas pernas tremiam tanto que quase tropecei. Logo depois, foi a vez da Natalie, que relatou anos de violência e controle cada vez mais intensos por parte do pai. Falou do pulso quebrado, dos hematomas no Owen e do medo constante em que viviam. O pediatra do Owen confirmou os ferimentos que tinha documentado. A detetive Sullivan mostrou todas as provas levantadas, inclusive imagens das câmeras de um vizinho que flagraram o homem chegando com o taco na mão. A defesa insistiu que ele tinha capacidade mental comprometida pela demência, mas o promotor provou que ele planejou cada passo, mostrando que sabia muito bem o que estava fazendo. O júri demorou 6 horas para decidir e voltou com veredictos de culpado em todas as acusações: invasão, descumprimento de medida protetiva, agressão armada e tentativa de sequestro. A sentença ficou marcada para dali a 3 semanas. Ao ouvir o veredicto, Natalie desabou na cadeira e caiu no choro. Sentei ao lado dela e a abracei pelos ombros. Do lado de fora do fórum, a Diana nos tranquilizou, dizendo que pelos antecedentes dele e pela gravidade dos crimes, a pena seria pesada, provavelmente entre 8 e 12 anos. E pela idade e pelos problemas de saúde, podia ser que ele nunca mais saísse de lá. Aquilo, ao invés de trazer alívio, acabou me deixando ainda mais triste por todo mundo envolvido. O Owen e a Lily perderam o avô, não pela morte, mas porque o próprio cérebro dele o traiu e o transformou em alguém perigoso. Natalie já tinha perdido o pai para a demência fazia tempo, e agora ia ter que encarar a prisão dele. Ninguém saiu ganhando nessa história. Só restou recolher os cacos. O dia da sentença chegou numa manhã de fim de outubro. O tribunal estava lotado de gente que eu nunca tinha visto na vida. Aparentemente, ativistas pelos direitos de pacientes com demência e por reformas no sistema prisional, protestando que era desumano prender quem sofre de doença degenerativa. O juiz ouviu todo mundo e depois perguntou se alguma vítima queria se manifestar. Natalie se levantou, foi até o microfone com uma folha de papel tremendo nas mãos e disse que amava o pai e sofria por tudo que ele já foi um dia, mas também precisava falar do terror de viver em ameaça constante. Desabafou sobre os pesadelos da Lily, a ansiedade do Owen e como ela mesma tinha dificuldade de confiar nas pessoas. Contou que gostaria que o pai recebesse tratamento, mas não podia abrir mão da segurança dos filhos e não sabia como conciliar essas duas necessidades. O juiz escutou tudo com atenção, agradeceu pelo depoimento e então condenou o pai dela a 10 anos numa unidade prisional especializada em cuidados para a demência. Caso a saúde dele piorasse a ponto de não ser mais perigoso, poderia sair em liberdade humanitária, mas só se uma junta médica autorizasse, não era automático. Depois disso, a vida foi retomando o ritmo aos poucos. O alarme virou só um barulho ao fundo, quase imperceptível. As crianças pararam de checar cada cômodo antes de entrar. Natalie voltou a dormir a noite inteira, sem acordar com qualquer ruído. Continuei cuidando deles,
acompanhando o crescimento e a superação de cada um. Owen retomou o beisebol e estava jogando cada vez melhor. Lily entrou para o clube de teatro da escola e descobriu que adorava os palcos. Os dois sabiam que provavelmente nunca mais iam precisar usar a palavra código farol, mas ainda se lembravam dela. Tem coisa que a gente simplesmente não esquece, mesmo depois que o perigo passou. Uma noite, com as crianças já dormindo, Natalie me confessou que se sentia culpada por tudo o que aconteceu. Ela amava o pai, e era doloroso vê-lo na prisão, vendo-o piorar a cada visita. Mas ao mesmo tempo, tinha consciência de que fez o que era preciso para proteger os filhos. Às vezes, não existe escolha boa, só a menos ruim. Um ano depois do julgamento, me formei e me mudei para o outro lado do país por causa de um trabalho. Me despedir do Owen e da Lily foi bem mais difícil do que eu imaginava. Essas crianças me ensinaram muito sobre resiliência e coragem, e levei essas lições comigo. Natalie me deu uma foto nossa, tirada na festa de 7 anos da Lily. Todo mundo sorrindo como se nada pudesse abalar aquela alegria. Atrás, ela escreveu: "Obrigada por ser o nosso farol. Chorei durante o voo. Não exatamente de tristeza, mas porque tem experiências que mudam a gente pra sempre. Não tem como voltar a ser quem era antes. Aprendi que pessoas aparentemente normais também podem ser perigosas, que amor e medo podem coexistir na mesma relação, e que proteger alguém, às vezes, significa depor contra um parente na justiça. Não era o tipo de lição que eu gostaria de aprender com 22 anos, mas isso me tornou mais forte e mais consciente." Essa foi só uma das muitas histórias marcantes. Fica comigo por aqui, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você achou.